Senhoras e senhores, aconteceu. O Manchester City é campeão da UEFA Champions League pela primeira vez na história. Meu Deus do céu. Você aí, eu aqui, nós presenciamos isso acontecer, o surgimento de um gigante pro futebol, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Tem muita coisa pra ser comentada. Meu Deus do céu, aconteceu, viado. Que isso? Isso aqui é um evento, tá? Isso aqui é um evento. Esse vídeo vai ficar longo, já tô avisando. É o seguinte, hoje o time de Pep Guardiola, que foi pela primeira vez no time da Inglaterra, campeão da Champions League, entrou em campo com esse elenco aqui. O que tem de novidade? O que tinha de novidade no elenco que se sagrou campeão da Champions? Tinha aqui a ausência do Walker. O Walker que na semana passada, pra quem não lembra, que tinha sido a final da Copa da Inglaterra, cuja qual o City também foi campeão, naquele jogo lá da semana passada, tinha o Walker no time titular. Hoje, por opção do careca Guardiola, ele olhou e falou, se pá que não, tá ligado? Se pá que eu acho que é melhor meter o Ake de titular, e meio que deu certo, né? A gente pode, né? Os caras ganhou. Guardiola é pica, tá ligado? Eu tô meio empolgado aqui. Enfim, de resto é mais do mesmo, é o que a gente já conhece. As atenções estavam no Haaland, e a gente vai falar bastante dele hoje. Pipocou, vai ser melhor do mundo? Não vai ser? Fica aqui comigo que você vai ver. Do lado da Inter de Milão, o elenco era esse aqui. Assim, gente, muita gente achava que ia ser goleada. Muita gente acha esse time aqui horroroso. Sim, tem gente que acha horroroso. Não, não é. A Inter não, não tá no mesmo patamar do time do City, no sentido do que fez na temporada e tal. E ela não tá no mesmo patamar do City, sim, é verdade isso, mas ela não tá, porque pouquíssimos times estão. O que o City do Guardiola fez essa temporada e vem fazendo ao longo desses 5 anos, pouquíssimos, mas pouquíssimos times estão, tá ligado? Mas beleza. Assim veio a Inter, acho que a única dúvida que tinha aqui pra eles era se o Brozovic ia ser titular ou não. Acabou que foi, não só titular, mas capitão, tá vendo o C aqui. E assim, vamos falar de jogo, porque já começou a milhão, com o Bernardo Silva chutando aqui e quase fazendo um gol já no comecinho. A gente vai falar muita coisa, mas antes a OneFootball está patrocinando esse vídeo aqui sobre a final da Champions League. Pra você aí que não sabe, a OneFootball é patrocinadora aqui desse canal, é um aplicativo de notícias de futebol. Tu já poderia estar sabendo de tudo da Champions lá com eles, e se você ainda não tem baixado, mas quer parar de perder, não quer dar esse mole de novo, o link tá aqui na descrição, ou você pode simplesmente escanear esse QR Code. Lá tem todas as informações, tanto do futebol lá de fora, quanto aqui do Brasil, lances ao vivo do jogo, basta você basta você baixar, é isso. Vamos falar do jogo porque eu tô empolgado. Bom, como eu tava falando aqui, a gente tem o lance, esse chute do Bernardo Silva foi bem no comecinho, com exatos 5 minutos, tava ali na casa dos 5 minutos, e assim, existia um pessoal achando que seria goleada. E não foi. Não foi uma goleada. Eu vou tentar lembrar de falar disso mais pra frente. Só que, basicamente, adiantando pra vocês, era normal que não fosse goleada esse jogo. Porém, aqui 5 minutos, apesar de não ser goleada nenhuma, conseguiu um chute logo de cara, um chute perigoso e tal, que acabou indo pra fora. Porém, depois disso, a gente tem aqui uma foto do Haaland sendo marcado e tal, e é pra sinalizar o quê? Ficou meio amarrado. Começou a perder um pouco a graça do jogo, no sentido de que não tinha muitos perigos, o que é normal de uma final de Champions League, meio que abaixar o nível porque tá todo mundo muito tenso, meio que não tinha muita pressão pra lá e pra cá, não tinha muito perigo. Pressão tinha, até porque se trata de uma final de Champions League. E falando em pressão, parece que o time do City, principalmente o pessoal da zaga, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tive a impressão que o City estava muito nervoso. Principalmente o Ederson. O Ederson fez um... Eu ia falar péssimo, mas fez um começo de jogo ruim. Não vou falar que foi péssimo, porque não chegou a de fato ceder um gol. Mas foi quase. Teve esse lance aqui com o Lautaro, que ele saiu do gol todo errado. Ele errou alguns passes assim, sem cabimento nenhum. O Ederson parecia que sentiu o peso do jogo no mau sentido. Tá ligado? Quando você sente o peso do negócio, começa a ficar com medo e começa a errar porque você tá com muito nervosismo. Parecia isso. Tanto é que, pra você que não viu, Tia Gringo começando a falar que o Ederson tava tipo Kairos hoje. Lembra do Kairos? Final do Liverpool contra o Real Madrid, que o Kairos errou tudo, entregou bola no pé do Benzema, frangou. O pessoal tava falando que o Ederson tava desse jeito. Aí você vê que não é eu que tô tirando isso da minha cabeça, da minha loucura, tá ligado? Não, realmente tava estranho o começo de jogo dele. Mas foi só o começo, até porque a gente sabe o que ele fez depois, não é mesmo? Mas enfim, tava estranho. Tanto é que, você quer mais uma prova? O próprio Pep Guardiola começou a gritar, relax, relax, que basicamente traduzindo aqui é tipo, calma aí, cara, pensa o jogo, caralho, tá ligado? Gostou da minha tradução? É nóis. Basicamente é isso. O Guardiola tava, mano, pelo amor de Deus, relaxa, calma, tá ligado? Vocês estão errando o básico. Os caras estavam muito nervosos. Eu acho que aqui a gente pode até parar um pouquinho pra falar por que eles estavam nervosos. A Inter de Milão não tinha muito a perder nesse jogo. No sentido de que a Inter de Milão é um time que ninguém colocava como favorito.
Você pode até achar que ela tinha chances, mas como favorito você não colocava. E por isso, o City tinha a perder. Porque se o City perde esse jogo de hoje, é o time pipoqueiro, é o time fracassado, é o time que ganha de todo mundo, mas na hora que precisa ganhar uma Champions League não consegue. A Inter não. A Inter se perdesse, era tipo, tudo bem, chegou longe, tá show de bola. E por isso, o time da Inglaterra, o Manchester City, sentiu todo esse nervosismo. No começo aqui ficou muito evidente, foi necessário que o técnico dos caras falasse, mano, calma, tá ligado? Calma, o mundo não acabou não. Vamos ter paz, pelo menos um pouco. Beleza, o que a gente tem depois disso? O Haaland tendo a sua melhor chance do jogo, um chute ali contra o Onana, muito bom goleiro também, fez uma ótima Champions League, acabou que, né, não foi campeão, mas fez uma ótima Champions League. Eu não sei se tem um lance, tem sim, aqui o lance dele que ele recebe na frente, sai cara a cara, chutou, e o Onana pega muito bem. Aqui é importante a gente pontuar o seguinte, nesse momento, ainda tinha o De Bruyne tentando alguma coisa com o Haaland. A Inter estava fechando muito bem, não estava dando espaço, mas hora ou outra o De Bruyne, sabe, tentava achar o Haaland ali. Eles dois que durante toda a temporada, seja na Premier League, seja na Champions League, na Copa da Inglaterra, eles dois que se entenderam muito bem. Teve muito gol que o Haaland foi assistente pro De Bruyne, só que aconteceu isso aqui. E aqui a gente começa a falar como que parecia que ia dar ruim, como que ia parecer que ia pipocar o City de novo. Pra quem não viu, pra quem não entendeu, De Bruyne cai aos 29 minutos, sente uma lesão, tenta continuar no jogo e depois, até anotei que aos 34 minutos do primeiro tempo, o De Bruyne tem que sair do jogo da final da Champions League. Isso aqui é muito louco porque assim, em campo, os dois principais, os dois mais famosos, os dois melhores jogadores do City são Haaland e De Bruyne. Aí você perde um deles, tá ligado? Nos 30 primeiros minutos do jogo. Fica pior ainda, começa a virar um filme de terror, um pesadelo, quando você lembra que o De Bruyne, na última final que o City participou, que foi a última e a primeira, né? Porque foi a primeira vez que tinha chegado, o De Bruyne também tinha sido substituído por lesão. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas ele tomou meio que uma abraçada pro meio da cara naquele ano, 2021, e o olho dele ficou roxo, parecendo um lutador de boxe, tá ligado? Se eu não me engano, ele teve até um bagulho de quebrar um dos ossos aqui da cara, um negócio horroroso. Se eu não me engano, faz tempo, a gente tá falando 2021, são 2 anos atrás. Se eu não me engano, foi o Rudiger, que naquela época era zagueiro do Chelsea, hoje no Real Madrid, foi o Rudiger que bateu na cara dele, óbvio que sem querer, mas tirou ele do jogo da final. Aí você pensa, pô, beleza, a gente perdeu aquela final, todo mundo quer que a gente ganhe agora, porque se não ganhar vai ser chamado de pipoqueiro, que não sei o que, não pode acontecer tudo de novo, aí chega agora machucado mais uma vez. Assim, rapaziada, é um terror. O efeito psicológico disso pros caras deve ficar tipo, nossa, tá tudo repetindo, vai dar ruim, vai dar ruim. A gente de novo é favorito, mas perdeu o De Bruyne, vai perder o jogo, vai pipocar, vai... Sabe, o efeito psicológico é muito louco. Agora, uma coisa que eu preciso pontuar aqui. Opinião minha. Tem gente que chamou, aqui eu vi no Twitter a monte, o De Bruyne de pipoqueiro, porque, é a segunda final dele e é a segunda vez que ele machuca. Pô, tipo assim, o que vocês querem que o cara fala, tá ligado? Pipoqueiro, pra mim, é o cara que sai cara a cara com o goleiro e chuta pra fora de nervosismo, que entrega um gol. Agora, o cara, numa das finais, ele toma uma pancada na cara, quebra um osso da face. E na outra que eu não sei o que aconteceu exatamente, mas o cara não aguenta. Enfim, 2 lesões. Pô, isso aí não é pipocar, não, pô. Isso aí é tipo falar que o Neymar, em 2014, quando recebeu aquela pancada do Zuniga, que ficou andando de cadeira de roda 6 meses, não, o Neymar pipocou na Copa. Não, o cara machucou. Hoje o De Bruyne machucou. Quem tá falando que o cara não é grandes coisas, que ele é muito... Ele é... Nossa, vocês falam como se ele fosse a melhor coisa do mundo, mas tá aí, tá ligado? Tá chapando. Pra mim é basicamente isso. Linguagem popular, tu tá chapando. Demorou? Beleza. Esse aí era o caminho do primeiro tempo. A gente tinha 35 minutos com poucas chances e um City abalado porque perdeu um dos seus principais jogadores. E dessa forma a gente vai pro intervalo. Pessoal, o que tem aqui? Agora eu vou lembrar de pontuar. Muita gente achou que seria goleado, só que aí você olha os primeiros 45 minutos e a Inter jogou muito bem. A Inter em determinado momento conseguiu incomodar o City. E aqui eu queria falar uma coisa, tá? Eu queria que fosse goleada? Queria, até porque é legal de ver e tal. Só que assim, é absurdo o City não ter goleado a Inter hoje? Não é absurdo, eu vou te contar por quê. Pega essa informação aqui, ó. Nos últimos 15 anos, uma década e meia, de finais de UEFA Champions League, sabe qual foi a maior goleada nos últimos 15 anos? 2017, quando o Real Madrid ganhou de 3 gols de diferença. 1, 2, 3. Isso foi a maior goleada. Nos últimos 15 anos, a maior goleada foram 3 gols de diferença. E o que isso quer dizer na prática? Que final de Champions League normalmente não tem placar muito alto, que não sei o que. Nos últimos 15 anos, foi um 4-1. 3 gols de diferença, o Real Madrid do Cristiano ganhou. Então assim, era normal. Por mais que um time é muito superior ao outro, o City era claramente favorito à Inter,
esperar goleada é demais. Porque se você for ver, em 2021, o City também era amplamente favorito ao Chelsea, e quem ganhou foi o Chelsea, de 1-0. Tá ligado? É normal esse tipo de coisa em Champions League. Não vá pensar você que os caras pipocou, que não sei o quê, mas do Real Madrid foi mais fácil do que da Inter, que foi, né? Semifinal, o City amassou o Real Madrid. Enfim, esse tipo de coisa acontece. Final de Champions League é isso. Final de campeonato é isso. Demorou? Vamos falar de segundo tempo, porque assim, mais uma vez o jogo começa, chega nos 56, aqui nem tem, mas era 56 minutos, pensei que tinha aqui, e o que tá acontecendo? Basicamente nada, o jogo meio morto, meio murcho, muita gente falando até que tava meio chato, e não é absurdo falar, porque assim, era um jogo muito estudado e tal, todo mundo com medo de todo mundo, e chute no gol que é bom nada, perigo nada, defesa nada, assim, defesa de goleiro nada, tinha gente começando a falar que tava muito chato, até que a virada de ânimo, a virada de jogo começa a acontecer no sentido de que acontece isso aqui, ó, olha na onde que tá o Lautaro, perto do nosso goleiro brasileiro aqui, e assim, esse lance aqui foi um absurdo, de diversas formas. Vamos ver aqui, porque é o seguinte, aqui um erro gigantesco do Akanji que deixa, olha só, a bagunça, cadê? Ninguém chega, e aí defende muito bem. Gente, o que chama atenção aqui? O Akanji, pronuncie como quiser, zagueiro do Manchester City, ele meio que foi deixar pro Ederson e acabou que o Ederson, tipo, não, a bola é sua, tá ligado? Não rolou uma comunicação. Pra mim, erro gigantesco do Akanji numa final de Champions League. Isso aqui poderia ter simplesmente custado o título pros caras. Porque se você toma um gol, pra você conseguir fazer, tá ligado? Numa final que fazer gol tava difícil, isso aqui poderia ter custado. Nesse momento, olha como que tava o Pep Guardiola. O homem caiu de 4 no chão falando, nossa, Deus do céu, meu Deus, ferrou. Acabaram com tudo que eu trabalhei. Assim, erro absurdo do Akanji ou Akanji. Por outro lado, meu amigo, que grande defesa do Ederson. Que grande defesa. O Ederson, que até agora, como esse é o último jogo da temporada, vamos começar a falar de quem vai ser melhor do mundo? Não vamos falar de jogador ainda não, vamos falar de goleiro. O Ederson começou a temporada muito mal, muito mal. Pra quem não sabe, ele chegou na Copa do Mundo, bem desacreditado, porque tava mais ou menos, assim, na melhor das hipóteses, ele tava mais ou menos no City. Só que faz um final de temporada, tanto na Premier League quanto na Champions, na Copa da Inglaterra ele nem joga, mas quanto na Champions, muito bom. Faz um final de temporada maravilhoso. Aqui, metade dos méritos vai pra excelente defesa dele e a outra metade pro Lautaro, que é burro pra caramba, Deus me livre. Era pra tocar no meio da área, era pra fazer qualquer outra coisa menos isso. O Lautaro é burro. O Lautaro, pra quem não lembra, qualquer dia você pega pra ver os melhores momentos da final da Copa do Mundo. O Lautaro é inimigo do futebol. O que ele jogou de mal naquele jogo, meu Deus do céu. Se eu fosse o Lionel Messi tivesse perdido aqui a Copa, eu ia pro vestiário e surrava. YouTube, por favor, não derruba o meu vídeo, não falei isso. Enfim, se eu fosse o Messi, eu ficava bravo com ele, tá ligado? Porque jogou muito mal. Porém, entretanto, todavia, depois da Copa, o Lautaro tava muito bem na Inter. O Lautaro fez, assim, um bom final de temporada, excelente, tanto é que ele é um dos caras que ajudou a chegar na final. Na Copa ele tava mal, hoje eu acho que ele tava bem abaixo também. E aí, a gente vai pro quê? Quem não faz, toma. Você tem uma grande chance aqui, você não converte, você deixa o Guardiola, tipo, quase morrendo do coração, e aí depois acontece o gol do City. Meu Deus do céu, um gol que provavelmente é um dos mais históricos do time na sua história até aqui. Histórico na sua história, meu Deus. Enfim, um dos gols mais marcantes do Manchester City até aqui, do Rodri, um cara que é meio que volante, assim como semana passada, outro meio que volante, que era o Gundogan, tinha feito o gol na final da Copa da Inglaterra. Hoje o City, mais uma vez, com seu meio campo, com seu volante, faz um excelente gol. Vamos ver aqui, porque, primeiro, olha a foto, que chutaço que acertou o Rodri. Gente, uma coisa que a gente tem que falar aqui, tá? Nenhum jogador chega completo. Os caras, tipo, começam a sua carreira e vai melhorando. E assim, o Guardiola em específico, ele tem uma parada de fazer todo mundo crescer muito na mão dele, porque hoje, os volantes titulares do City era Rodri e Stones. Stones que originalmente é zagueiro, mas passou a virar volante na mão do Guardiola. Parece que todo mundo cresce na mão do Guardiola. E aí cresce a ponto de dar um chute com uma tacada de sinuca. Vamos ver o lance aqui? Porque olha o chute que ele, ó, chega de trás. O Rodri, paulada, ninguém para na frente. E a gente tem aqui essa foto icônica, essa foto que provavelmente vai rodar em muito lugar, dele comemorando o gol. Erling Haaland, que primeira temporada do Haaland, hein? Acho que não foi ruim não, hein? Acho que valeu a pena o investimento, hein? E aqui o Grealish também. Assim, gol importantíssimo. Rodri, maravilhoso. É importante você estar num time que mesmo quando você não consegue resolver, outro cara resolve.
tá ligado? Muitas das vezes eu sinto que, sei lá, pra carreira do Neymar ser maior, num PSG, por exemplo, faltou isso, faltou alguém pra resolver quando você não tá no seu melhor dia. Mas enfim, além disso, o futebol é uma coisa muito doida e eu falo isso porque Akanji ou Akanji. Agora há poucos minutos atrás, a gente tava falando como que quase que ele estragou a história do City nessa Champions. Ele quase que fez uma cagada gigantesca que foi consertada primeiro pela ruindade do Lautaro. Ruindade assim, né, gente? Ruim é eu. Ele é jogador profissional e tal. Mas enfim, foi consertada pela má decisão do Lautaro e pelo bom momento do Ederson. Isso alguns minutos atrás. A gente tava condenando, a gente tava tirando o cara pra doido. Poucos minutos depois, o cara dá um passe do gol do título. Como assim um passe? Se você não viu ou se você já esqueceu, olha isso aqui. A jogada começa, tá tudo fechado. Olha só quem acha, quem quebra... Olha, achou e a bola vai lá na frente e daqui sai o gol. Não vou deixar ficar passando muito tempo por causa de direitos autorais. Mas enfim, quando você não tem De Bruyne, o seu zagueiro tem habilidade suficiente para dar um passe de gênio, um passe de meio campista, camisa 10 do cara. Tá ligado? O seu zagueiro consegue fazer o que era pro De Bruyne que tava machucado fazer. Cara, é absurdo. O cara quase cagou e do nada virou um dos heróis do jogo. Não é o herói principal, porque o Rodri pelo gol, o Ederson pelas defesas no final, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um capítulo interessante. Esse cara viveu altos e baixos em questão de 20 minutos, ele foi do inferno ao céu, tá ligado? Vamos continuar, porque não acaba aqui. Depois, logo depois do gol do City, a gente tem um momento que o Lukaku não tá nos seus melhores dias não, né? Aqui, primeiro a bola bate no travessão e depois volta de cabeça e o Lukaku acaba servindo de zagueiro para tirar um gol. Depois desse lance, eu nem tenho foto nem nada aqui não, mas logo depois tem uma chance do Phil Foden, que ele para no goleiro Onana. E aí na sequência, agora sim eu acho que tem aqui, aparece mais uma vez o goleiro brasileiro Ederson, que pra mim, lembra que eu tava falando de melhores goleiros? Pra mim, obrigatoriamente tem que estar, no mínimo, no top 3 melhores goleiros do ano. Por quê? Ele que já tinha feito isso aqui, num cruzamento, o Lukaku de novo, Lukaku que acabou de fazer o gol, agora ele tem a chance de fazer, ele acabou de marcar, tipo, de atrapalhar um gol, agora ele tem a chance de falar, não, vou resolver, caguei aquela hora, mas agora eu vou me vingar aqui, ó, vou ajudar nós. Só que aí, de cabeça, no queima-roupa, olha a defesa meio que na cagada, mas não importa. Olha a defesa gigantesca que faz o brasileiro Ederson. Não foi um movimento mais ideal que não sei o quê. Mas primeiro, você tem que pensar que o cara tem o mérito de estar no lugar certo, na hora certa. Poderia ter acontecido um monte de coisa, mas não aconteceu nada. Aconteceu o quê? Defesa. Não tem mais aqui, eu não tenho fotos aqui, mas ainda, antes do jogo acabar, ele também teve uma espalmada lá que foi outra grande defesa. Pra mim, é top 3 melhores do mundo, no mínimo. Se fosse pra ser justo, eu acho que o top 1 ainda é o Courtois, apesar de não ter chegado na final da Champions, apesar de não ter ganho o Campeonato Espanhol. Se fosse pra eu votar, eu ainda entregava o melhor do mundo pro Courtois, e aí, no mínimo, o top 3 o Ederson tem que estar, sei lá quem fica em segundo, sei lá quem fica em terceiro, sei lá quem completa o top 3, tipo Courtois, Ederson e, não sei, Mike Maignan, Ter Stegen, sabe, Onana, a gente pode pensar em alguns nomes, mas no mínimo, top 3. E agora, tem que falar o quê? Acabou, né? Depois disso, aqui a gente tem a foto do Guardiola, porque depois disso, de fato, vou deixar aqui nessa foto final, depois disso, acaba o jogo, o City de fato é campeão da Champions League pela primeira vez na sua história. A gente não tinha um campeão inédito desde 2012 com o Chelsea que perdeu do Corinthians na final. Enfim, desde 2012. O City que era tirado de tipo, ganha tudo, mas não consegue ganhar a Champions. Assim, acho que agora o último time grande que fica sem Champions é o PSG, grande pelo menos de investimento, que é um time que todo mundo para ver jogar, mas nunca consegue nada. Agora, voltando aqui pra fotinha que a gente tava aqui, o Pep Guardiola, pra mim, rapaziada, opinião, você pode pensar o que você quiser, pra mim é o maior e melhor treinador de todos os tempos. Pelo menos dos que eu vi. Falando assim, dos que eu vi, fica mais fácil. Por quê? Tem muita gente que fala que, tipo assim, o Guardiola ganhou muita coisa, mas só passou em time bom. E aí faz parecer que o trabalho dele é fácil. Porque, ganhou o Champions League com o Barcelona do Messi. Tá ligado? Foi pra Alemanha e ganhou um monte de campeonato alemão com o Bayern de Munique. Porém, vamos pensar por outro lado. Faz sentido você pensar, não, mas no Barcelona, no Messi é fácil. Mas vamos pensar por outro lado. O cara conseguiu dar uma Champions League pro Manchester City, irmão. Tá ligado? Não é só ter time bom que garante as coisas, não. Até porque senão o PSG era campeão de um monte de coisa aí. E não, né? Não. Cabaço do caralho. Não. Agora, aqui no City, o Guardiola conseguiu.
O Guardiola mesmo, ele é muito elogiado pela mídia, pela gente que faz vídeo aqui. Só que se você não sabe, fica até aqui uma curiosidade pra você. Ele, em entrevistas, ele foge desse título de melhor, de não sei o que, de muito bom. Quando perguntado essa semana aí se ele se acha um dos melhores, que não sei o que, ele fala, tipo assim, ele mesmo fala, ah não, mas no Barcelona eu tive Messi, agora eu tenho Haaland. Tipo assim, eu sou treinador, eu não faço gol, quem faz gol é eles. Ele sempre joga o mérito pros jogadores, tá ligado? E é da hora, é uma certa modéstia dele fazer isso, é uma certa humildade, e cabe a gente que cobre o futebol falar do quão bom ele é, tá ligado? Gigantesco, gigantesco. Até porque se amanhã alguém consegue ir pro PSG e fazer os caras ganhar uma Champions, eu vou pagar um pau também. Imagina um cara que ganhou tudo em tudo quanto é lugar que foi, ele ganha tudo na Espanha, ele vai pro Bayern, não consegue ser campeão de Champions League, mas domina a Alemanha. Quando ele vem pro City, eu falo, pronto, agora eu quero ver. Porque a La Liga tem 2 times, né? 3 no máximo. A Bundesliga tem 1, que é só o Bayern de Munique. O resto lá é tudo figurante. Mas quando ele chega na Inglaterra, eu falo, agora eu quero ver esse cara. Agora eu quero ver. E aí, em 6 temporadas, ele ganha 5 títulos do campeonato inglês. 5 Premier League. Em 6, ele ganha 5. E agora, ele consegue, na sua segunda final de Champions League com o City. City que nunca tinha chegado em final nenhuma. Ele consegue chegar a 2. Em uma delas, hoje, ser campeão. Pep Guardiola é absurdo. O que não tem de cabelo, tem de habilidade. Vamos falar agora de outra coisa. Esse é o último jogo da temporada europeia. E o Haaland? Bola de ouro ou não? Porque agora sim, o Messi tá lá, ganhou a Copa e tal. O Haaland ganhou um monte de coisa, mas e gol? Nos últimos 8 jogos, o Haaland só tem 1 gol. O que é curioso, né? Ele que ficou famoso por fazer muito gol e tal. Vou dar minha opinião, rapaziada. Se vocês quiserem, comentem aí o que vocês acham. Pra mim, o Haaland vai ganhar a bola de ouro. E eu falo o porquê, e o porquê está aqui, ó. Primeira temporada do Haaland na Inglaterra. Inglaterra, que é a liga mais disputada, de mais alto nível. Eu falei que esse vídeo ia ficar grande. Já tô vendo aqui que tô passando o tempo já. Enfim, eu falei. É uma final de Champions League. Merece. Vem comigo. Comenta aqui se você gosta de vídeos maiores assim. Enfim, por que o Haaland merece ser bola de ouro? Apesar de não ter feito muitos gols agora no final. O Haaland, na primeira temporada dele, não precisou nem de tempo de adaptação, nem nada. Na liga mais difícil do mundo, ele já chega sendo campeão da Copa. Aí você passa aqui pro lado, ele também é campeão da Liga. Aí você passa aqui pro lado, ele também é o chuteira de ouro. Que, pra quem não sabe o que quer dizer, ele é basicamente o artilheiro. Ele não é só um artilheiro da Liga, ele é o maior artilheiro da história da Premier League. Ele pega um recorde, quebra ele no primeiro ano. E agora pra coroar tudo, ele também é campeão da Champions League. No Manchester City. Meu irmão, assim, ganhar Champions nesse time aqui não é igual você ganhar no Real Madrid, tá ligado? No sentido que, assim, o Real Madrid, como um time, como um coletivo, o Real Madrid é uma besta. O Real Madrid é um monstro. Porque, assim, o Real Madrid ganhou um monte de Champions. E aí você vai ver um monte de jogador que tem 5 Champions League porque tava lá no banco de reserva do Real Madrid, tá ligado? Ganhar lá é fácil. Ser campeão da Champions League no Real Madrid, tem um monte de gente que foi carregado por Cristiano Ronaldo, por Bale, tá ligado? Um monte de gente. Você pensar até no Barcelona. Lembra do Douglas, lateral em São Paulo? O Douglas é campeão de Champions League, porque ele tava no banco de reservas do Barcelona em 2015. Agora, isso aí é uma coisa. Agora, você ganhar no Manchester City, meu irmão, pra mim, o Haaland merece a bola de ouro. Vou voltar aqui pra foto dele. Tem uma fotinha aqui no canto do Gundogan. O Haaland merece isso aqui, ó. Pronto. O Haaland merece isso aqui. E merece porque o Messi ganhou o Messi ganhou a Copa do Mundo. Mas, enfim, Copa do Mundo é muito da hora. Mas é isso. Foram 7 jogos, já ganhou o FIFA The Best, válido, agora tá na hora do homem. Ele não fez gol nos últimos 8 jogos, aliás, nos últimos 8 ele fez só 1, não foi hoje, mas ele fez só 1. Porém, na temporada como um todo, se eu não me engano, os números dele são, olha só, 53 jogos, 52 gols. Pra mim é papo de bola de ouro e não tem muita discussão, não. Enfim, rapaziada, eu finalizo por aqui com essa foto emblemática e histórica. O City é campeão. Comenta aqui embaixo o que você concorda, o que você discorda do que eu falei. O City é campeão. Quando é que eu pensei que o City é campeão da Champions League? Quando é que eu pensei que eu ia falar isso, tá ligado? Presenciamos a história hoje. Muito obrigado por assistir isso aqui comigo. Caralho, Guardiola é embaçado, viado. Ele é quase tão bom quanto o Maurício Barbieri.